Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui agora no Monte Moriá, Itaúna, Minas Gerais. Eu quero falar do versículo, do capítulo de Marcos 5, 21. Ali conta a história, narra a história da mulher de fluxo de sangue 12 anos. Fala também de Jairo. E fala que Jesus estava chegando ali, né? Mas se você ler o capítulo 5, conta desde o início que Jesus, ele estava no mar, Jesus estava no mar e veio uma tempestade. O mar estava agitado. Os pescadores, né, os discípulos, os apóstolos que estavam ali com ele, eram pessoas de exercício do mar, conheciam o alto mar. Eles estavam de sobremaneira muito preocupados. Falam: Jesus, acorda, não te preocupas que vamos morrer? Então um pescador marítimo, ele, pelo seu exercício, ele conhecia o mar e sabia que nunca tinha enfrentado uma tempestade daquela, que iria morrer. Qual era o destino deles? Gadara. Então Jesus, enfrentando a potestade, o principado do ar, ordenou que o vento se acalmasse e a tempestade também. E ele instruiu homens de pequena fé. Então Jesus nos ensina pela autoridade que ele nos devolveu na cruz, pelo nome dele, que todo principado, dominador do ar, todos os demônios estão debaixo da autoridade dele. Para isso manifestou o Filho do Homem, para destruir todas as obras do mal. E ele veio, para Jesus, para nos dar vida e vida com abundância, como diz a palavra do Senhor. Irmãos, refletindo sobre tamanhos, Davi enfrentou um gigante de aproximadamente 3 metros, 3,5 metros. Mas, no mar, olha uma grandeza do mar. Você que já conhece o mar. Tamanho do mar. E quando ondas são criadas no mar, elas podem chegar numa altura muito maior que prédios que a gente conhece. Então você olha o tamanho de um gigante, 3 metros, olha o tamanho de uma onda de mais de 30 metros, de 10 metros. E pela palavra, Davi venceu o gigante pela profecia. Hoje você vai ser morto, entregue nas mãos do Deus do exército, Deus vivo, do exército do Deus vivo. Você vai ser entregue na mão do exército do Deus vivo. E Jesus mandou parar a tempestade e o mar se acalmar. Então aquelas ondas enormes que estavam se levantando para destruir aquele barco foram cessadas. E quando Jesus logo chegou em Gadara, aquela legião teve que se ajoelhar pela autoridade dele. E ainda quis negociar. Nos joga ali no abismo. E eles foram naqueles porcos. Então Jesus teve que sair dali por causa que os mercadores, né, estavam perdendo dinheiro pela presença do Filho de Deus. Mas aquele jovem que foi liberto, né, queria seguir Jesus. Jesus disse: não, fica aí e conte tudo o que lhe foi feito. Que antigamente corrente nenhuma podia prendê-lo, porque havia uma legião de 2.000 demônios sobre você. Mas agora, pelo poder da palavra, da autoridade do meu nome, que é Jesus Cristo, você está liberto. Viva em paz agora e conte as maravilhas
do reino dos céus, porque é chegado o reino dos céus. E aquele homem, aquele jovem, que não tinha vida, começou a viver. Aquele jovem que não tinha vida, que era possesso por vários demônios, começou a viver. E o corpo dele foi templo de Deus, do Espírito Santo. E é assim que Deus quer fazer na vida do homem. Renová-lo a cada dia, a cada manhã. Hoje, sexta-feira, Deus está me dando essa palavra. Renovada a cada dia. Dia 1º de dezembro. Meu irmão, minha irmã, e Jesus saindo dali, atravessou para Decápolis, pela cidade de Jairo. Se eu errar alguma coisa, os irmãos me perdoem. Mas a história é o seguinte, quando ele chegou ali, ao contrário de Gadara, que era o demônio se ajoelhando, pedindo para não ser atormentado antes da hora, Jairo se prostra. Jesus, minha filha está quase à morte, está moribunda. Vamos lá em casa. Aquela cidade, outrora, estava expulsando Jesus, mas aquele homem estava chamando para a casa dele. E quando você convida Jesus para a sua casa, de maneira nenhuma, essa oportunidade vai ser dispersa. Jesus vai entrar na sua casa. Então, no caminho, no meio do caminho, a mulher que tinha acabado de ouvir falar de Jesus, ela tinha gastado tudo que tinha, de nada tinha proveito e tudo ia a pior, diz a palavra do Senhor. E então, aquela mulher encostou na orla de Jesus. Vendo então, eu e você, vendo neste momento, que lenços era levado a Paulo, e até a sombra de Pedro curava. A unção sobre Jesus era tão grande que só de tocar na roupa dele saía virtude. Mas daquela pessoa que procurava, Deus procura os verdadeiros adoradores espírito em verdade. Jesus pergunta para Pedro, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Pedro fala, Jesus, há uma multidão te apertando, Jesus. E aquela mulher se apresenta, fui eu. Mulher, você está curada, mas vai em paz. A tua fé te salvou. Salvou o quê, irmãos? A alma dela para a eternidade, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e ela ouviu falar de Jesus e creu. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Ela ouviu no meio da multidão, teve fé, creu. O nome dela foi escrito no livro da vida para a eternidade. Foi escrito no livro da vida e na Bíblia, na Santa Escritura. E relembrado todos que lerem. Então ela foi cheia do poder de Deus. Imediatamente ela foi curada. E Jesus, continuando o caminho, já tinha sido quase, foi enfrentado na realidade. Mas o diabo queria parar o ministério dele ali, antes de chegar em Gadara. Mas Jesus enfrentou a tempestade, o gigante que se levantou. Mas a autoridade de Deus era tão grande, que ele mostrando e ensinando para os apóstolos, que ele enfrentou um gigante maior que Golias. Uma onda muito maior que Golias.
Eu não sei o que você está enfrentando, que parece ser grande, mas preste atenção. Num versículo da Bíblia, em Gênesis, Deus criou o céu e terra. Deus criou céu e terra, numa palavra. Não olhe para o tamanho do seu problema. Mostre para o seu problema o tamanho do teu Deus. Ele procura os verdadeiros adoradores em espírito e verdade. E Jesus, caminhando, chegando na casa de Jairo, disseram para ele: para que incomodas o mestre? A mulher, a criança, perdoe-me, a criança está morta. Jesus profetizou, disse com autoridade, veemor e veemência, ela apenas dorme. Começaram a rir dele. Começaram a rir dele, do Filho de Deus. Jesus tirou todo mundo para fora. Agora eu quero Pedro, Tiago e João, a mãe da criança e Jairo, a esposa de Jairo, Tiago e João. Então Jesus, ele não quer quantidade, não quer multidão, ele quer apenas aquele que nele crê. Jairo, você prostrou, você merece. Tiago e João, como meus companheiros, venham ver a glória de Deus. Venha ver a glória de Deus. Você que quer ver, venha ver. Você que quer ver, venha ver. Mas você que não quer, sai para lá. Jesus disse, tirou aqueles que estavam rindo e zombando da casa, sai para fora. E aquele que nele crê, venha ver a glória de Deus. Jesus chegando no corpo, diante da criança, que estava dormindo. Talita, menina, levanta. E ainda ele disse, dá a ela de beber e comer. Para vocês verem quem estava dormindo, agora come e bebe. Então, no mundo espiritual, há ouvidos. Naquela tempestade, Jesus disse, acalma-te. E ela acalmou. Diz para a alma daquela criança, levanta. E ela levantou o corpo dela. E ela comeu e bebeu. Então, pelo nome de Jesus, pela voz de Jesus, pela autoridade, pelo sangue de Jesus foi derramado na cruz, na sexta-feira, ele venceu todos os potestades, principados do ar, todos os dominadores dos ares. Porque toda autoridade há no nome dele, é no nome dele. E ele venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. Então, pelo nome dele, pela autoridade do nome de Jesus, no sangue de Jesus, na cruz, Jesus venceu todos os principados, potestades, dominadores dos ares, dos quatro cantos da terra. Nós sabemos que quando Satanás foi expulso dos céus, ele arrastou uma terça parte dos anjos. E todos eles viraram inimigos dos seres humanos, dos filhos de Deus. Mas um só do seu lado basta. Jesus é a alva, Jesus é a luz. A palavra do Senhor fala, o choro pode durar uma noite. Não sei quantas noites dura o seu choro. Mas a alegria vem pela manhã. E aí Jesus é a luz, Jesus é a manhã. E onde ele chega, a tristeza tem que ir embora. A depressão, a doença. Ele começou a andar naquela cidade. A mulher do fluxo de sangue esperava 12 anos a cura. Aquilo que o médico não fez, porque naquela época existiam médicos. Aquilo que não foi feito naquela época, que os médicos não fizeram, Jesus fez.
É chegado o reino dos céus na sua vida. Jesus ressuscitou pelo poder da palavra, ele criou céus e terra pela palavra. E aquele que crê na palavra é salvo para a eternidade. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela não conhecia, ela ouviu. E ela falou dentro de si: se eu somente tocar nas suas vestes, serei sarada. Jesus não quer saber de multidão que o aperta, que quer só milagre. Ele quer salvar aquele que quer ser salvo. Ela ouviu falar e foi curada. Jairo conhecia a autoridade de Jesus. Jesus, vai na minha casa. E quando ele é chamado, ele pode ter certeza que ele vai. Ele vai chegar na tua casa. Ele vai chegar na tua vida. E vai salvar a tua alma da tempestade, da onda, do gigante, de tudo. Porque ele fez os céus e terra. E todo o universo. Tudo foi feito por ele e para ele. Tá vendo? Vou te mostrar. Tá vendo essas pedras aqui? Eu tô sobre o monte. Estou sobre o Monte Moriá agora, neste momento. Estou caminhando sobre a pedra. Mas aqui tem algumas pedras. Tá vendo essas pedras? Se eu e você não louvar, diz a palavra do Senhor Jesus dizendo, até as pedras clamariam. Então, neste momento, principados e potestades dos ares, demônios, e até mesmo os anjos e os céus, e os anjos que estão nos céus, estão ouvindo essa pregação. Sabe por quê? Quando João pregava, ele pregava no deserto. E as pessoas iam lá para ver a pregação dele. E ele levava até o Jordão e batizava. A palavra, ela lava, cura, refresca, restaura. E a palavra traz o Espírito Santo de Deus. E no deserto que você está passando, vai ser salvo. Porque João Batista pregava no deserto. Existia o templo em Jerusalém. Mas Jesus foi levado ao deserto para ser provado. As pessoas iam no deserto para ser batizadas. João pregava no deserto. Pessoas ouviam. Estou pregando agora literalmente para as pedras. Mas alguém está ouvindo a pregação. Então eu digo, tempestade, gigantes, todos debaixo do pé de Jesus. Você é sarado pelo poder da palavra em Cristo Jesus. Você é curado, você é liberto neste momento, porque agindo Deus, quem impedirá? Jesus chega na tua casa hoje, ressuscita teus sonhos. Talita, levanta-te, come e bebe, aproveita o melhor dessa terra. Aproveita o melhor dessa terra, os mansos, humildes, herdarão a terra. Aquele que tem o coração de uma criança, limpo, purificado, sem mágoa, sem tristeza. Jesus diz para Nicodemos, é necessário você nascer da água e do Espírito. Jesus, mas eu tenho que nascer. Como um homem pode nascer de uma mulher de novo? Não, você não está entendendo. É chegado o reino dos céus, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E Jesus trouxe o sangue da nova e eterna aliança. Aquele que come e bebe do seu sangue, viverá para a vida eterna. E aquele que não bebe e não come do teu corpo e do seu sangue, não terá parte com ele. Então nós somos convidados a todo dia lembrar que ele morreu e ressuscitou, comer do corpo e do sangue, para herdarmos a glória eterna. Não há como a minha mente humana compreender a graça de Deus Pai.
A morte de Cristo Jesus na cruz, que derramou todo o seu sangue. E quando ele foi furado naquela cruz, pode ter certeza que o vento do Espírito Santo soprou aquela água sobre o corpo do ladrão, que reconheceu que ele era rei, e lavou ele também. Nós somos batizados pela água do Espírito. Somos batizados na água e no Espírito de Deus, pelo poder da palavra, que é testemunho, que é herança. Graças a Deus temos a palavra de Deus, que é herança na nossa vida. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Jesus Cristo é ontem, hoje e eternamente. Nós podemos... Aquela menina foi morta e ressuscitada por Jesus. Jairo viu o milagre. Lázaro escutou a voz de Jesus e saiu do túmulo. Jesus está falando com alguém que poderia estar morto, mas está ressuscitando o teu sonho agora. Há vida eterna, há ressurreição. A morte não pode te vencer porque você tem Jesus no teu coração. Receba essa palavra. Receba o dom de Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus, ao nascer, foi perseguido. Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos. Jesus foi levado ao deserto quando criança. Quando foi batizado também foi levado ao deserto. Depois que jejuou 40 dias e 40 noites, o ministério dele durou 3 anos e meio e levou até na morte de cruz. E ele falou, como Jonas foi levado no ventre da baleia, eu também vou no seio da terra. Jonas pregou uma palavra e o rei rasgou as suas vestes e decretou, até os animais vão jejuar 3 dias. Quando estamos em luta espiritual, toda a nossa família está. Na arca foi levado animais. Então, quando nós levamos um jejum a sério, pomos os nossos animais também em jejum. Esther disse, vou jejuar. Se perecer, pereci. O jejum ele não mata, e pelo contrário, ele salva. Toda a cidade de Nínive foi salva pelo jejum. Então o jejum ele não mata, ele salva. O jejum de Jesus 40 dias e 40 noites, levou ele no ministério para salvar toda a humanidade. Me cantor labastei. Daniel jejuou 21 dias e recebeu revelações dos céus. O jejum não mata, ele salva. Daniel governou Babilônia. Tinha um rei, mas quem governava era ele, pela autoridade do Espírito Santo que teve no jejum. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus está falando não com as pedras, mas tirando a pedra que era no seu coração. Lázaro, para fora, tirar a pedra que havia no seu coração. Me cantor labás. O choro durou uma noite, mas a alegria veio e quando a palavra chegou, a palavra de Jesus chegou na tua vida. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. Jairo conhecia a autoridade de Jesus. Uma multidão o cercava, mas Jairo trouxe ele da multidão para sua casa. A multidão o cercava, mas Jairo trouxe ele da multidão para sua casa. Trouxe para sua casa. Como Zaqueu. Convenha que eu pouso na tua casa hoje. Houve a salvação na tua casa hoje, Zaqueu. Quem recebe Jesus, recebe a glória de Deus. Receba a glória de Deus na sua casa. A sua casa, o teu corpo, é templo do Espírito Santo. Receba Deus hoje na tua vida. Receba Deus hoje na tua vida. Em nome de Jesus. É mistério, é glória. Jesus ia no monte. Jesus orava, jejuava.
e chamou com ele para casa para ver a glória de Deus. Pedro, Tiago e João. Na intercessão há poucos com você, mas procure os verdadeiros adoradores de Espírito e verdade para andar contigo. Jesus está falando, ande com quem soma, não ande com quem quer tirar de você. Invejoso, maldizente, caluniadores. Deus está falando com você. Estou no Monte Moriá agora, trazendo uma palavra dos céus para mim e para você. As pedras estão aqui. As testemunhas de Deus também estão aqui. No invisível. De Padecamanai. Paulo escrevia cartas na prisão. João Batista anunciou Jesus no deserto. E a unção de Deus veio sobre Jesus no deserto. Deus está falando com alguém aqui. Não precisa de ninguém ver, porque quando Davi matou o urso e o leão, ninguém viu, mas Deus o viu. E a unção de Jesus, que estava sobre Jesus, em Jesus no mar, venceu o mar que estava agitado, não sei o tamanho dele, 60 metros, 80, 90. Não importa o tamanho do seu problema, porque maior é Deus. Maior é Deus na sua vida. Receba essa palavra de autoridade. Porque se você não ouvir, as pedras clamarão. Se eu não ouvir, as pedras clamarão. Me cantor recede caimache de cantor labás. Deus de poder, Deus de autoridade. Deus de poder, Deus de autoridade. Deus Pai Todo-Poderoso, seja comigo, com essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Para o Senhor chegar em Gadara, o Senhor enfrentou potestades. Nós estamos enfrentando nessa terra como o Senhor enfrentou, mas o Senhor disse, não desanimais, porque eu venci o mundo. E vos dou autoridade para pisar sobre leões, filhos de leões, serpentes, e não vos fará dano algum. Porque há poder no meu nome, há poder no nome de Jesus, há poder pelo sangue de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é todo poder e autoridade. Deus é onisciente, onipresente. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Jesus, quando estava na terra, estava sobre ele o Espírito Santo e ele estava nos céus. Não convém a meu cérebro, meu raciocínio, imaginar o poder de Deus. Mas ele é onisciente, onipresente e onipotente. Está em todos os lugares, conhece todas as mentes e tem todo o poder. Ele é o poderoso. Excelso, maravilhoso, terrível. Ele é Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e ao Espírito Santo. Lá nos céus, os santos estão, os anjos, santos anjos estão, santo ao Pai, santo ao Filho, santo ao Espírito de Deus. Estão sempre, todo momento, dizendo que Ele é santo. Ele é santo. Então, em nome de Jesus, eu dou uma ordem. Enfermidade, dor, problema, aflição, prova, privação, cesse. Em nome de Jesus. Essa palavra é para nós. Deus fez o mundo com palavras, então nós profetizamos, nós criamos através das palavras. Eu profetizo que neste monte, pessoas de vários os lugares dessa terra, do Brasil e do mundo, venham conhecer o Deus de Israel neste Monte Moriá, aonde eu estou agora neste momento. Em frente aos luzeiros da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Já estivemos aqui muitas pessoas, com certeza, mais de 100 pessoas. E muito mais pessoas estarão aqui para ver a glória de Deus,
Já vimos aqui fogo do cair, fogo rasgando os céus, labareda de fogo vermelho nessa distância de 1,5 metro neste lugar. A manifestação de Deus é real, porque nós cremos e buscamos o poder de Deus. E eu estou aqui com santos anjos do Senhor, blindado pela fé em Cristo Jesus, blindado pelo poder de Deus e blindado pela armadura de Deus. Que Deus visite o seu casamento, a tua casa, a tua família e receba o poder de Deus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.